Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática comigo, Isabel, professora docente de ensino, doutor Gisele Gonzaga Jaime. Bem, na aula de hoje devemos falar sobre complemento verbal. Vocês lembram o que é um complemento verbal? Vocês já ouviram falar de complemento verbal? Bom, vamos falar sobre eles hoje, tá? Mas, antes de qualquer coisa, nós vamos precisar relembrar alguns conceitozinhos para falar do complemento verbal, que tem a ver com transitividade verbal. A transitividade verbal está relacionada ao fato de os verbos estarem ou não em trânsito. Como assim, Isabel? Vejam, eu tenho dois tipos de verbos. Os que transitam entre ação verbal e complemento, e os que não transitam, ou seja, os que não pedem complemento, ok? Então, nós temos, quando o verbo ele tem um trânsito, ele precisa de complemento, ele é chamado de verbo transitivo. Por outro lado, se esse verbo ele não transita, ele não precisa de complemento, ele é chamado de intransitivo. O verbo intransitivo, a ação verbal, ela é totalmente terminada no verbo. A ação verbal ela é expressa pelo verbo, ela é entendida, ela é compreendida. Já o transitivo, a ação verbal, ela precisa de um complemento para que o seu sentido esteja completo, para que ela se realize de forma completa, para que o falante da língua entenda o sentido da ação verbal. Então, verbos transitivos pedem complemento e verbos intransitivos não pedem complemento. Então, se nós vamos falar de complemento verbal, eu vou falar do verbo transitivo, ok? Então, vamos dar início à aula de hoje. Bem, observe os quadrinhos. O primeiro quadrinho diz o seguinte: eu adoro objeto direto. Quem é o verbo? O verbo aqui é o adoro. Adoro o quê? Objeto direto. Observem que o objeto direto, ele completa o sentido do verbo adoro. Quem adora, adora algo ou alguém. Eu adoro objeto direto. Observe que esse verbo adorar precisa de um complemento. Ele é verbo transitivo. E o complemento, aquele que completa o seu sentido, é o complemento verbal. Neste caso, esse complemento ele liga-se diretamente ao verbo sem uma preposição. Então, ele é objeto direto. Eu adoro objeto direto. Eu adoro objeto direto porque ele liga-se diretamente ao verbo. Eu gosto de objeto indireto. Quem é o verbo da minha frase? Gosto, não é? Quem gosta, gosta de algo, gosta de alguém. O verbo gostar exige a preposição de. Quem gosta, gosta de. Seja de alguém, seja de alguma coisa. Então, o verbo ele pede uma preposição. Logo, ele é um verbo transitivo. Ele pede um complemento. E esse complemento ele é iniciado por uma preposição. E esse complemento que é iniciado por preposição, ele é chamado de objeto indireto. O complemento verbal que é iniciado por preposição é chamado de objeto indireto, ok? Logo, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Putz, cada maluco que aparece, realmente, né, gente? A língua portuguesa é coisa de maluco. Vejamos, o complemento verbal tem exatamente a função de completar o sentido do verbo. Esses verbos são verbos o quê? Transitivos. Transitivos diretos e transitivos indiretos. O que acontece? Quem são esses complementos? São o objeto direto e o objeto indireto.
Esses complementos verbais são importantes porque há orações cujos verbos não têm sentido completo em si, ou seja, os verbos precisam do complemento para que o seu sentido seja claro, seja objetivo, seja completo. E dependendo do complemento utilizado pelo verbo, por exemplo, se o complemento do verbo for um objeto direto, esse verbo é transitivo direto. Se o complemento do verbo for um objeto indireto, esse verbo é transitivo indireto. Vamos conhecer o objeto direto. O objeto direto, ele completa o sentido de um verbo transitivo direto, ou seja, ele não pede uma preposição. O verbo não pede preposição. Se o verbo não pede preposição, o complemento dele não é iniciado por preposição. Olha a tirinha. Ei, você é o gato que comeu meu irmão? Você é o gato que comeu meus dois irmãos? Eu amo essa família. Observe, na tirinha podemos observar a sentença. Você é o gato que comeu meu irmão. O verbo comeu é transitivo direto. Quem come, come algo. Ou seja, seu objeto não precisa de preposição, porque quem come, come o quê? Sendo então meu irmão o objeto direto da oração. Foi você o gato que comeu. Comeu o quê? Meu irmão. Então, meu irmão é o objeto direto. Ele não é iniciado por uma preposição. O verbo comer é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Um outro exemplo, eu amo meu cachorro. Quem ama, ama a alguém ou ama algo. Eu amo o quê? Meu cachorro. Meu cachorro é o complemento verbal, não iniciado por preposição. Então, é um objeto direto. Tranquilo para vocês isso? O que acontece, gente? Eu tenho que olhar para o verbo. Se o verbo responder a perguntinha o que, é porque ele é um verbo transitivo direto. Porém, se o verbo responder para que, em que, no que, ele é um verbo transitivo indireto, porque o para, o em, o no são preposições, o de, né, o de que, eu preciso de que. Então, esse de que também é um verbo transitivo indireto, porque o de é uma preposição. Tranquilo? Vamos conhecer o outro complemento verbal? O objeto indireto. Vamos falar do objeto indireto? Ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Ele é indireto, ele precisa de uma preposição. Vamos observar a tirinha? Meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas, Camilo. Eu não gosto de contas de matemática. Ele detesta de contas de luz, água e telefone. Na tirinha, podemos observar a oração. Eu não gosto de contas de matemática. O verbo gosto é transitivo indireto, ou seja, seu objeto pede o uso de uma preposição. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Portanto, esse verbo ele é transitivo indireto, o seu complemento vai ser um objeto indireto iniciado por uma preposição. E a preposição, na maioria dos casos, é a preposição de, porque quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Então, de matemática é o objeto indireto da frase, ok? Eu não gosto de matemática. De matemática é o meu objeto indireto. Agora, vamos falar do objeto direto e indireto. O que acontece? Muitas vezes, o verbo transitivo, ele precisa dos dois complementos, tá? Ele tem dois tipos de complemento verbal. Um que pede preposição e o outro que não necessita da preposição. Vamos ver a tirinha? Como foi na escola, Felipe? Já te ensinaram a escrever? E você queria que me ensinasse a escrever numa aula só? Mas você ficou lá o dia inteiro. Mas antes a gente tem que fazer
traços, letras, sílabas e um monte de outras coisas. E leva meses para ensinarem a gente a escrever. Meses? Maldito burocratas. Na tirinha, podemos observar a frase: e você queria que me ensinasse a escrever numa aula só? O verbo ensinasse é transitivo, bitransitivo. Essa forma bitransitiva aqui, ela não é muito usada, não. A gente usa mais transitivo, direto e indireto. Ou seja, ele tem dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Porque quem ensina, ensina algo a alguém. Então, vejam, o verbo ensinar, ele pede dois complementos. Um que é iniciado sem preposição, algo, e um que é iniciado por preposição, a alguém. Portanto, a escrever é o objeto direto, pois não tem preposição, sendo a um artigo. E o me é o objeto indireto, pois quando colocar depois do verbo, ficaria a mim. Vamos olhar de novo a frase. Você queria que me ensinassem. Ensinassem o quê? A escrever. A escrever é o objeto indireto. E me ensinassem. Esse me ensinassem aqui é o meu objeto indireto. Por quê? Porque você me ensinassem o quê? A escrever. Vai ensinar a quem? A mim. Então, se eu trago o pronome para depois do verbo, ele ficaria a mim, iniciado por uma preposição. Então, é um objeto indireto. Vocês me entenderam? E você queria que me ensinassem a escrever numa aula só. Então, assim, esse a ensinassem o quê? Escrever. A quem? A mim. Então, vai ensinar a quem? A mim. Então, a mim, esse me aqui tem a mesma função de a mim. O pronome me pode ser substituído pelo a mim. Então, é um objeto indireto. E ainda temos também os objetos pleonásticos. Quem são eles? É um tipo de complemento verbal que repete o objeto quase como uma redundância, apenas para chamar a atenção. O pleonástico aqui, ele é usado somente para chamar a atenção. Olha o exemplo. A bola, o jogador a chutou. A partícula a em a chutou faz referência à bola. Portanto, é como se disséssemos a palavra bola duas vezes, e ela, na segunda parte, seria o objeto. A frase poderia ser simplificada em o jogador chutou a bola, sem essa questão de repetir. Então, assim, ela é objeto? É, porque ele chutou o quê? Chutou a bola. Então, está completando o sentido do verbo chutar. Tranquilo para vocês? Então, nós temos ainda, além do objeto direto, o objeto indireto, o objeto pleonástico. Ele é usado apenas para chamar a atenção. Olha, o jogador chutou a bola. O jogador a chutou. O jogador chutou o quê? A bola. Então, observe que esse a chutou aqui é uma redundância só para chamar a atenção. Não há necessidade. Eu posso simplificar a frase dizendo apenas o jogador chutou a bola. Fica bem mais fácil, não fica? Bem, chegamos ao fim de mais uma aula de gramática. Eu espero que vocês tenham gostado. No mais, muito obrigada pela atenção, pela paciência. Muito grata pelo carinho. Beijo e até a próxima aula de gramática comigo, tá bom? Tchau, beijo, beijo, se cuidem.